Semana 1 dos jogos da pré-temporada já começou e com ela vieram as lesões. Já temos gente se machucando, já temos alguns problemas, temos gente também se machucando em treinamento, né? Não adianta, essa época aqui é de má notícia também, mas tem jogo, tem coisa pra gente comentar. Então fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando nesta sexta-feira. Começou semana 1 da pré-temporada, tivemos 3 jogos, teremos mais 3 hoje. Vai esquentando os motores e aí temos que conversar aqui sobre o que rolou, né? Trazer o noticiário para você ficar muito bem atualizado. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa o seu hype, se inscreva no canal, compartilhe o que passa. Se puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado. Seja um apoiador do canal. Tem vantagem, tem 2 patamares. Todo mundo tem acesso ao grupo no Telegram. Vou colocar hoje o post lá para quem quer jogar o Fantasy, tá? Só para os membros. E tem o Amigo Ligado Plus, que dá direito a um bate-papo, que durante a temporada é semanal. Cara, rolou ontem, foi bem legal, um bate-papo, né? Uma videochamada aí, a gente conversa, foi bem interessante. Muito obrigado a todo mundo que participou. Então colabora aí com o que passa e vamos nessa. Roda a vinheta. Vou pedir para você dar aquela moral lá pro gol, hein? Você já sabe muito bem, você que gosta do futebol, da bola redonda, aqui embaixo na descrição tem o link lá, saiu na cara do gol ontem, muito bom, a gente discutindo aí sobre a Libertadores, tem até palmitão na Libertadores, já apontei aqui quem vai ser o campeão da Liberta, né? Confira lá, é gabarito, então aqui embaixo na descrição tem o link lá, confira lá depois, claro, de assistir o nosso vídeo. Antes de falar dos jogos de ontem, vamos começar com os noticiários dentro dos camps, né? Dentro, fora de campo, com alguns problemas. A gente começa com um problema judicial, né? Porque o Jimmy Ward, safety da equipe dos Texans, ex-49ers, ele foi detido ontem pela segunda vez em 2 meses, tá com uma boa média, né? Um entendimento bem interessante aqui. Segundo a cadeia do condado de Montgomery, né? Tratava-se de um mandado cumprindo um mandado de crime grave. Né? Não foi determinada uma fiança, mas, segundo as informações do site lá desse condado, dessa cadeia, ele vai ser liberado nessa sexta-feira. De acordo com o advogado do Ward, foi pelo jogador ter testado positivo para álcool. E aí a gente vai explicar direitinho o que aconteceu. Dia 12 de junho, a gente até comentou isso aqui, acho que em vídeo, ele foi detido, uma acusação de ter agredido um familiar, né, com uma esganadura, né, impediu a circulação de ar. Foi uma mulher que ligou para a polícia dizendo que tinha sido agredida, ameaçada e estrangulada pelo Ward, pagou 30 mil de fiança para aguardar julgamento em liberdade, e uma dessas regras da liberdade era justamente não ter álcool, e aí ele testou positivo para álcool e acabou sendo detido. Segundo o advogado do jogador, o caso vai a júri dia 31, agora de agosto, e ele vai ser inocentado. É o que garante o advogado, que bom, né? Só faltava o advogado falar o contrário. Mas tudo bem, a NFL, como sempre faz, disse que está ciente do caso, que está em contato com a equipe dos Texans, estão aguardando todos os procedimentos legais para depois tomar as devidas providências aí, se necessárias, né? Se tiver o caso de uma suspensão para o Ward, pode vir a acontecer, mas que boa média, né? Tá legal o Jimmy Ward. No camp do Dallas Cowboys, pela primeira vez o Micah Parsons esteve ausente, tá? O Parsons não vinha trabalhando, desde o primeiro treino ali, ele tem aparecido, mas ele fala que tá com um problema nas costas. E o Jerry Jones até citou que esse problema nas costas também é um impeditivo para a questão da novela, do contrato e tudo mais, mas o Parsons sempre esteve por lá, então ele ficava em volta, segurava aqueles dummies, né, aqueles bonecos para o cara trombar. Ele tá na Califórnia, só que ele não foi para campo dessa vez, tá? Ele não deixou o training camp. Se ele deixar o training camp, ele tem uma multa de $50 mil por dia, não é o caso, ele está lá ainda. Agora, o que acontece? Isso acontecendo alguns dias depois dele solicitar a troca. Foi na sexta-feira da semana passada que ele pediu para ser trocado e falou que não queria mais ficar por lá. O que aconteceu desde então? Tá? Segundo as fontes da ESPN, nenhum contato foi feito com a equipe do Dallas Cowboys, nenhum time entrou em contato sugerindo uma troca, nem houve um contato das partes para negociar um contrato. Né? O Jerry Jones, Stephen Jones, o pessoal dos Cowboys não entrou em contato com o empresário do jogador, com o staff do jogador para negociar a renovação do seu contrato. Legal, ele está no 5º ano do contrato, tem 21,3 milhões de dólares garantidos, é o último ano,
cansei de falar aqui que os caras não querem jogar no último ano. O Jerry Jones disse dias atrás que não estava confiante, né, sobre o Parsons ter condições de jogar na semana 1, jogou contra os Eagles, e segue dizendo que ele já chegou a um acordo com o Parsons lá em março, que estava tudo certo, tempo de contrato, valor garantido, valor total, mas que aí o Parsons quis colocar o agente dele na parada e acabou a conversa. Mas, pô, tá certo, né, cara? É o agente do cara. Ele contratou um agente para isso. Ele não contratou um agente para abraçar ele de vez em quando ele tá triste. Não, ele contrata para negociar os contratos. Se o cara tá lá à disposição para isso, pô. Bom, training camp dos Cowboys que acontece na Califórnia. E falando em dor nas costas, Califórnia, tá na hora de a gente prestar um pouquinho mais atenção na situação do Matthew Stafford, tá? Até aqui os Rams estão minimizando bastante a situação do quarterback. O Sean McVay falou que tá se recuperando bem, estão confiantes em ter o Matthew Stafford na semana 1, mas ele não tem treinado porque ele está com uma hérnia de disco, tá com um problema sério aqui de hérnia de disco. Já saíram relatos, inclusive, que ele tomou uma epidural para lidar com a dor, o que não é pouca coisa, né? O Sean McVay falou aqui na última entrevista que o Stafford deve fazer um trabalho no sábado e espera que o jogador esteja treinando junto com o grupo, vá a campo na segunda-feira. E a gente vai ficar de olho, mas já rolou elogio até pro Jimmy Garoppolo, que é o quarterback reserva. Então tem que ficar... Cara, não é simples, 37 anos... faz bastante tempo que ele lida com problemas nas costas aqui e tudo, e hérnia de disco não é uma coisa simples. Vamos ficar de olho, né? Segunda-feira é um dia bem importante aqui para a torcida dos Rams com relação ao Stafford. Ainda em Los Angeles, uma notícia que não tem nem como amenizar, que já é ruim de qualquer jeito, lá no Los Angeles Chargers, né? Porque o left tackle, o Rashawn Slater, tá fora da temporada. Tá? Ele sofreu uma ruptura no tendão patelar no treino de ontem, vai passar por cirurgia, já está na injury reserve, esquece, acabou a temporada. Tá nas redes sociais, inclusive o filme, né? A gente tem toda aquela limitação, vocês sabem como é que funciona na NFL, mas o jogador começou a fazer um treinamento, um drill de bloqueio, e ele começa a ir para trás e você começa a ver ele meio que desmoronando, né? Ele cai sozinho, e aí a lesão sem contato, você já sabe que é coisa ruim, tá? Parecia ser um problema grave no joelho, é um problema grave no joelho, então tá fora da temporada e, cara, faz menos de 2 semanas, né? Um pouquinho mais de uma semana, menos de 2 ali, que ele assinou um contrato, 4 anos, 113 milhões de dólares, 92 milhões garantidos, o contrato é o mais bem pago jogador de linha ofensiva da história da NFL, né? Em média aqui, então... tá fora da temporada. Cara, os Chargers precisam, de fato, ali fazer de tudo, né? Benze, chama o Roberto Diogun, faz tudo, cara. Joga sal, não sei, que coisa. Tem um sapo enterrado por lá, não é possível. Agora é esperado que o Joe Alt, né? Você fazia uma dupla maravilhosa. Os 2 tackles espetaculares, talvez uma das melhores duplas, se não a melhor dupla de tackles da NFL, o Slater e o Alt. Agora devem passar o Alt pro lado esquerdo, colocar lá o Pipkins no lado direito. O Mac Becton, que eles contrataram também, não está treinando desde o final do mês passado. É uma lesão que ninguém fala o que é. Então tem que ficar de olho nessa linha. Estão trazendo ajuda, né, recebedor, para ver se colabora pro Justin Herbert ter uma boa temporada, mas precisa ter proteção também. Ok, tá lá com o Joe Alt, mas vamos dar um banho de sal grosso, alguma coisa assim, sei lá. Dá uma melhorada aqui que o clima não tá legal. Lá na equipe dos Chargers, não, cara. Impressionante como tem, né, notícia ruim para tudo quanto é lado. E agora vamos começar com os jogos, então, né? Vou até dividir tela 66, vocês sabem, eu estou trabalhando também, deixa eu colocar aqui. Vamos lá, tela 66 aqui. Tivemos a vitória dos Ravens sobre os Eagles. Deixa eu parar o vídeo, senão a NFL me ferra até por esse videozinho aqui. É isso aqui. Uma vez eu tomei strike de um vídeo porque tinha uma televisão que estava passando um MM de jogo no fundo. Então, esse é o medo, tá? Indianapolis Colts perdeu então para os Ravens, 24-16, mas placar na pré-temporada pouco importa. As notícias que mais importam são questão de lesão, né? A gente teve aqui muita gente, o Cooper Rush jogou, o Devin Leary tá jogando também, então, tipo, não
não tinha a galera principal por lá. Nos Ravens, a principal notícia é o Bilal Cohn, né, o cornerback, que rompeu o ligamento do joelho esquerdo. Cara, uma cena também ruim, tava na cobertura do Dulin, né, e era uma rota aqui pro lado esquerdo da defesa, bem dentro da end zone já, foi um passe incompleto, finalzinho do primeiro quarto, e ele cai, você já vê que a perna dele tá meio estranha, virada pro lado assim, ele já coloca a mão no joelho, acabou. Era um cara que competia por uma posição, né? Ele não é titular, ele competia por uma vaga nesse grupo de cornerbacks que é espetacular, que é uma coisa incrível dos Ravens, mas agora é um concorrente a menos para essa uma vaga que tem aberta, né, no grupo de cornerbacks. Já nos Colts, a gente tem que falar desse carinha aqui, né? Anthony Richardson Sr., porque é impressionante, né? Quem que vai machucar? O Anthony Richardson. Ele foi abraçado, recebeu a pessoa tava com saudade, né? Muito tempo fora, sem contato ali, e o Odiabo foi pra cima dele. Achei muito interessante essa estratégia dos Colts de testar a durabilidade do quarterback, deixando o cara passar sem problema nenhum. Ninguém encostou, né? Ele falou, sai pra lá, Diabo, né? O Diabo e passou com tudo, tomou um abracinho do Diabo e caiu, cara, deslocou o dedo. Vou colocar na tela aqui, acho que tem a imagem aqui. O dedinho dele virou 90 graus aqui, saiu uma coisa, aquelas cenas gostosas. Falei, ih, rapaz, né? Depois do jogo ele falou que tá tudo bem, dentro do possível, né? Tem um pouquinho de limitação, dói um pouquinho, vai ficar inchado, normal, vai acontecer isso, mas vai ser avaliado dia a dia. É a disputa de posição com o Daniel Jones, acabou abrindo espaço para o Jones, também não brilhou assim, 10 de 21, 144 jardas passadas, mas o Richardson tinha tentado 3 passes, completado 2 para 21 jardas só, né? Foram os 3 primeiros passes que ele deu no jogo e já saiu machucado. Mas interessante essa tática aqui da equipe dos Colts de deixa o cara passar, né? Aí você evita de machucar um jogador de linha ofensiva, machuca só o Anthony Richardson, que vai machucar de qualquer jeito, então você faz isso, tá? Então tá lá. Esses são os destaques dessa partida aqui. Outro jogo, vou colocar aqui a vitória dos Eagles, atuais campeões, vencendo a equipe dos Cincinnati Bengals 34-27. Na equipe dos Eagles, vou destacar o Tanner McKee, né? Porque tá se mostrando cada vez mais um quarterback capaz de ser o reserva do Hurts, né? Eu acho que a vaga para ele tá ficando cada vez mais clara aqui. Muitos elogios nas redes sociais dele ontem, o pessoal falando dos times que ele seria titular. Kansas City Chiefs? Talvez não, tá, ok, talvez não, mas, né, foi bem ali, 20 de 25, 252 jardas, 2 passos para touchdown, muito bem, muito interessante, dentro do padrão pré-temporada, calma, né, comparação também é Dorian Thompson-Robinson, que, pelo amor de Deus, e o McCord, calma também, mas o McKee tá lá, tava sem uma bandeirinha do Brasil. Cincinnati Bengals, destacar Burrow e Jamar Chase, né? Calma, pré-temporada, eu sei, mas o Burrow começou com tudo, cara. 9 de 10, 123 jardas, 2 passos para touchdown. Essa foi a participação do Joe Burrow, 15 snaps apenas, mas já deu o show, jogou muito bem, mostrou que a parceria tá muito boa. Teve um passe para touchdown pro Jamar Chase, né? Foi essa conexão aqui de 36 jardas. O Chase teve 4 recepções em 4 targets, 77 jardas e um touchdown. Esse touchdown foi de 36, é um passe que é de umas 5, 6 jardas ali assim. A rota que o Chase faz é tão bem feita, é tão... Nossa, é muito bom de ver. A gente lembra o quanto esse time aqui é interessante, como tem peças boas, Zac Taylor precisa fazer a defesa funcionar, colaborar, todo mundo tá em junto, mas... claro, pré-temporada, muita calma, mas a gente sabe da qualidade, a gente sabe que o Chase e o Burrow são capazes de replicar isso aqui num jogo à vera, né? Assim como a defesa também é capaz de replicar isso aqui num jogo à vera, deixar o ataque fazer 27 pontos e ela tomar 34, porque ela vai sempre tomar um pontinho a mais do que o ataque entregar, né? Esse era o padrão do ano passado. E o interessante também é notar que ele jogou 15 snaps e 15 snaps era o que o Joe Burrow tinha em toda a carreira dele em pré-temporada, né? Porque aí teve pandemia, teve lesão de joelho, teve apêndice, o ano passado ele teve aquele problema na coxa, lembra essa época que ele sabia se ele ia jogar semana 1 ou não, porque estava lá. Então,
muito limitado em pré-temporada, por isso que acho que a gente se espanta ao vê-lo entregar tão bem assim num jogo que não vale nada, no frigir dos ovos não vale nada. Para fechar os jogos de ontem, um empate. Você vê como o placar pouco importa, né? Mas os Raiders empataram com os Seahawks 23-23, né? E aí não tem prorrogação, para por aí. A equipe do Seattle Seahawks estava sem o Darnold, sem o Smith Njigba, estava sem o Cooper Kupp, o Kenneth Walker também não correu. Aí a gente teve aqui dois caras aproveitando bastante, o Holani, que é engraçado até, porque ele era companheiro de time do Washington Gentry, lá em Boise, né, State. Mas o Holani foi bem, 7 corridas, 61 jardas e um touchdown aqui no primeiro quarto do jogo. E também o Torrey Orton foi bem, 3 recepções, 7 targets, né? Bastante, mas assim, tipo, ele não foi besteira dele não, 31 jardas, um touchdown, foi bem, tá? A equipe dos Raiders, pouco a se vê. Primeiro trabalho aqui do Pete Carroll, foi até engraçado, porque era na casa do seu ex-time. Mas o Gene Smith estreou, tentou muito pouco. Primeiro passe que ele fez, ele completou, um passe para 15 jardas. Depois foi uma corrida do Gentry para 3 jardas. Tentou 2 passes, não completou. Saiu, o Gene Smith não voltou mais. O Gentry voltou pro drive seguinte. Tentou correr mais 2 vezes e foi albarroado e terminou com jardas negativas, mas ficou por aí, né? Então não teve mais nada, não foi um grande jogo assim. Tava 16-3 aqui, ó. Primeiro tempo terminou 16-3 para a equipe do Seattle Seahawks, e aí você consegue dar essa equilibrada depois colocando a turma do terrão para jogar. Então, né, aí já vira o quarto período, já é uma várzea completa ali, né? Dá para você considerar. Por isso que eu falo, placar do jogo mesmo não considere, porque pouco importa na pré-temporada. Trazer a programação aqui dos jogos que nós teremos hoje, 8 da noite de Brasília, tem os Lions contra os Falcons, 8 horas também tem Panthers contra os Browns, 8h30 tem transmissão da ESPN, tem transmissão do Patriots, né, no site dos Patriots, com o Conca, com o Caio Morari, então acompanha lá também, vai ter inclusive... Antes ali, vai ter inauguração, eu tô com essa camisa aqui, ó, por causa disso, que hoje é dia de homenagear o Tom Brady com uma estátua dele lá em Foxborough. E tem transmissão, então, do Game Pass, da ESPN e transmissão dos Patriots também. Dos Patriots jogando contra o Washington Commanders. O time trabalharam juntos aqui esses últimos dias, então vai dar para ter um pequeno vislumbre do que é a equipe do Vrabel. A gente não tem muita profundidade do que vai acontecer. Aqui é legal de acompanhar porque quem começa jogando é o Shedeur Sanders, então dá para dar uma olhada, é bom. O resto é sempre aquela coisinha que a gente vai olhar aqui ou ali, mas não dá para tirar conclusões ainda do que vem pela frente, mas essa é a programação. Final de semana também, muitos jogos, a gente já falou aqui bastante sobre as partidas do final de semana. O interessante é olhar aqui nessa sexta-feira e destacar transmissão da ESPN, então confira também por lá. É isso, pessoal, ficamos por aqui. Deixa o seu like, o seu hype, se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa e a gente volta, né, segunda-feira para falar dos jogos do final de semana, não sei. Vamos ver como é que vai ser a programação, mas se inscreve no canal e clica no sininho para ser notificado assim que sair um vídeo novo. E dá uma moral lá pro Gol. Dá uma moral lá, porque aí, né, a gente consegue ajudar, melhorar a vida de todo mundo. Semana que vem tô no Brasil. Aquele abraço, valeu!